Bom dia a todos. Vamos para o segundo debate de hoje, né, que foi sobre o primeiro longa exibido ontem na Mostra Ibero-Americana de Longas-Metragens do 35º Cine Ceará, que foi do outro lado do pavilhão, de Emília Silveira, que estamos aqui recebendo, e Rosane, produtora executiva, não é isso? Isso. Perfeito. Emília, primeiro, eu até comentei com a equipe da Daniele, né? Ontem foram 3 documentários com narrativas que caminhavam ali, né, ao redor de algumas questões assim sobre o passado, sobre o presente. E o teu filme, eu lembro que existem alguns filmes sobre essa situação carcerária do país, né? E eu acho legal porque o teu filme fala da parte de dentro, só que sem mostrar esse dentro, né? Ela está fora, ela conta e parece que a gente está vendo o que ela está dizendo. Então, eu queria começar te perguntando assim, qual foi a ordem e o norte dessa criação? Você queria falar sobre esse assunto e você encontrou a personagem? Ou você tinha a personagem e quis falar sobre o assunto? Como é que foi? Porque ela é a alma do filme, né? A sua protagonista. Gente, todo filme é uma pessoa à procura de alguma coisa, né? Então, esse filme em 2016, a Paula Zanettini me procurou e disse: Emília, você tem que fazer um filme sobre prisão, olha o que aconteceu com você, sobre os presos, a situação dos presos. E ela já tinha feito um filme, ela foi minha assistente quando eu trabalhei na TV Globo, e ela tinha feito um filme sobre mulheres de presos comuns, um documentário muito legal, muitos anos atrás. E aí eu comecei a pensar nesse assunto, e o filme era mães de o que acontecia com a família, com as crianças. Esse filme começou assim, em 2016, eu consegui entrar no presídio Talavera Bruce e começamos a filmar, né? E aí eu ia falar veio o golpe, de certa maneira, veio o governo Bolsonaro, e aí os presídios foram fechados. Nós ainda fomos uma última vez e o guarda dizia assim: esses bandidos, esses marginais aqui dentro, não vão ter mais molezinha, não vai ter mais imprensa aqui dentro, não vai mais ter nada, eles vão receber o que eles merecem. E a Secretaria de Segurança, né, que coordena essa unidade prisional no Rio, vetou a nossa entrada. A gente não conseguiu mais entrar. E aí isso aí ficou. E aí eu fiquei pensando, e eu revi por coincidência nessa época o primeiro filme primeiras 2 horas do filme do Lanzmann, Shoah. E estava lendo o filme, lendo o livro dele, como é que é uma lebre, a lebre da Patagônia. E essa história conhecida do Lanzmann de que ele, hoje em dia isso é um formato, hoje em dia se admira muito esse tipo de formato, mas que é o seguinte: ele filmou o Holocausto sem colocar uma imagem do Holocausto. E isso virou um gênero quase dentro do documentário. E aí eu falei: por que eu não faço isso então? Se eu não posso entrar na prisão, eu faço a prisão fora da prisão. Então, a minha inspiração, a minha referência na época foi isso. E aí eu me liguei, tudo na vida é coincidência, né? A Natasha Neri, que é uma grande diretora que a gente tem hoje, a gente até é companheira no Festival do Rio, que o filme dela foi selecionado e o nosso também. Eu procurei a Natasha por coincidência, porque é muito engraçado. O Lula Carvalho, fotógrafo, a Natasha. Contar a história é bom, né? Sim, sim. O Lula Carvalho é casado com a Natasha, que é filho do Walter Carvalho, que é marido da Lia Gandelman. Eles são grandes amigos meus. E quando eu falei: tem presídio, estou querendo começar uma história de presídio, ele falou: ué, mas a Natasha é antropóloga e só trabalha com presídio e com militância contra a tortura em presídio. Aí eu falei: Lia, não estou acreditando. Aí no dia seguinte eu fui procurar a Natasha e nós fizemos uma equipe, nós 3, para começar a pensar no filme. E aí foi isso. Aí a Natasha levantou os personagens, aí me trouxe os personagens, aí eu fui conversar com algumas, filmei 4, e aí o filme virou elas duas. O filme chegou a ser montado com corte final com 3 meninas.
E aí a gente sempre, parece que o filme, de um determinado momento em diante, ele manda em você, né? Então parece que a terceira personagem era expulsa do filme, assim. Sabe, que o filme não queria ela. Não, porque ela era incrível, era uma mulher com 4 filhos, que tinha abuso familiar em casa, uma história bem, bem incrível dela. Mas parecia que o filme não queria que ela ficasse. Então chegou uma hora em que eu tomei uma decisão assim bem radical, falei, vamos tirar a Celina. E aí crescemos a parte, usamos mais coisas que eu tinha deixado de fora das duas, da Érica e da Núbia. Foi meio isso, é tudo meio uma... Não tem muito planejamento, gente. É igual a vida, vai acontecendo, entendeu? Rosane, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, de produção. Você falou que é uma equipe pequena, né? Como é que foi esse processo de criação e por sua parte? Bom dia, pessoal. Essa parte de produção a gente não conseguiu captar para o filme, né? Então ela foi um desafio desde o início, sempre contando com as equipes, né? As pessoas que são amigas nossas, já são parceiras do trabalho, né? Nessa área de cinema. E a partir dessa ajuda das pessoas e de investimento nosso, da produtora, direto, sem patrocínio, sem nenhum tipo de edital, porque o que aconteceu, a gente até bateu nas portas antes de tomar essa decisão de fazer o filme por conta própria, mas nós percebemos no decorrer do tempo em que a gente foi procurar pessoas que já tinham financiado outros projetos nossos, e a gente foi percebendo que esse tema era um tema meio maldito, e as pessoas não se interessavam em investir nisso, porque é uma coisa que a sociedade prefere não enxergar, não ver o que essas pessoas passam lá dentro. E o mais incrível é que, mesmo com toda essa dificuldade de captação, mas com a ajuda dessas pessoas e mais de um amigo da Emília, que um investidor, pessoa física, tirou dinheiro do próprio bolso porque acreditou no projeto, mas foi uma contribuição importante, porque chegou no momento certo para a gente finalizar o filme, mas que não chegou nem perto de um valor que seria patrocinado caso a gente tivesse conseguido algum tipo de investimento. Mas o mais interessante é que depois, assim, conforme o filme foi ganhando essa estrutura que a Emília comentou, a gente foi vendo que, na verdade, tinha uma coisa muito interessante que estava surgindo ali a partir daquelas personagens que eram tão iguais a todo mundo que a gente poderia conhecer a Érica, ela ser uma pessoa que trabalhasse com a gente, ou então ser uma pessoa que é a nossa vizinha, nossa amiga. Você olha para elas e você não fala, são bandidas. São pessoas como a gente, né? Que têm uma vida difícil, muito mais do que a nossa, mas que são pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente teve e que, portanto, tem uma história que precisa ser contada. E foi a partir disso que a gente resolveu batalhar e seguir em frente com o projeto, independente de dinheiro ou não, mas sim contando com a ajuda dos profissionais que apostaram no filme como a gente. Basicamente, essa parte da produção, o maior desafio foi realmente a falta de dinheiro, mas que a gente foi, com o tempo, conseguindo superar cada etapa. Por isso que também levou tantos anos para o filme ficar pronto, né? Começamos em 2016, a gente está quase 10 anos com esse projeto em andamento. A gente parou, a gente voltou, a gente parou, a gente voltou. E, de acordo com que os projetos da produtora iam evoluindo, a gente dava um tempo nisso. E foi ficando no forno. E o mais engraçado e o mais interessante é que ele veio a acontecer justamente no momento em que o país está discutindo muito essa questão da dosimetria das penas, de que se a pessoa tem que ficar em prisão domiciliar ou não. E essa polêmica toda, que para o andar de cima, né, parece que é óbvio que não, mas são justamente essas pessoas que hoje reivindicam direitos humanos, que reivindicam dosimetria menor, que reivindicam não ter prisão em regime fechado, são exatamente essas pessoas que sempre defenderam tortura, que defendiam pena de morte, que defendem que essas pessoas morram, apodreçam na cadeia.
E elas mudaram de opinião porque agora são elas que estão na frente da justiça. Então, a gente achou muito interessante essa coincidência do filme estar acontecendo justamente nesse momento do país, né? Com a nossa conjuntura. Né? Pois é. Com certeza. Emília, sobre essas duas personagens, né? Como é que elas receberam a ideia desse filme? Porque elas falam abertamente muita coisa, né? Tipo assim, não tem receio de contar o que está lá dentro, contar o que fazia aqui fora. Como é que esse processo de confiança em você foi construída com essas duas personagens que estão no filme, né? Principais, assim. Gente, eu não sei responder essa pergunta. O que acontece é que eu desacralizo assim o set, a filmagem. Eu sou uma pessoa informal. E eu sou informal, não tenho nenhuma aparência tão informal, eu acho. Mas eu trabalhando, eu sou muito informal e eu vou criando vínculos. Entendeu? Então, eu fui criando vínculos com elas. E eu fico filmando muitas vezes. E eu vou muitas vezes agora, sempre com a câmera. Nunca eu converso fora da câmera. Na verdade, essa produção dessas personagens foi da Natasha e da equipe do Mecanismo. E tem um sistema no Rio que chama Mecanismo contra a Tortura, que é um setor do governo do Estado. E nisso são escolhidas pessoas da sociedade, geralmente militantes, que trabalham nesse mecanismo. Então, o mecanismo ajudou muito a gente, porque quais são os casos difíceis? Por que o caso da Érica é difícil? Porque ela estava no limbo. Ela estava em liberdade condicional, mas ela sem advogado, não sabia qual era a pena dela, não sabia quanto tempo ela ia ficar na prisão. E uma coisa que não entrou no filme, porque seria discurso, e aí eu não consegui encaixar, mas que é uma informação importante, a Natasha descobriu o caso dela, que estava há 6 meses, o relaxamento de prisão dela estava 6 meses na mesa do juiz. E o juiz simplesmente... Nós estamos fazendo agora um segundo filme que é sobre a justiça e sobre o processo, os processos, e como os processos descolam da realidade e viram uma coisa independente do dia a dia e da alma e da visão das pessoas. Mas então a Natasha descobriu o caso da Érica assim, ela viu esse alvará de soltura lá largado há 6 meses. E a Érica, no mecanismo de tortura, com o mecanismo, ela conseguiu soltar a Érica. Então, a Érica estava em liberdade condicional por essa prerrogativa, que existe, entre aspas, que a outra, a Núbia discute, que é a prerrogativa de, se você tem filhos, você automaticamente, se você não tiver crimes de sangue, automaticamente você vai para a liberdade condicional. Isso é uma lei que não é cumprida, e que você vê bem dentro do filme. Mas, então, eu cheguei nelas, não sei explicar, entendeu? Eu cheguei nelas e fui criando uma intimidade, uma parceria ali, sabe? E elas souberam que eu tinha sido presa política, então isso era no mesmo presídio, que era no Talavera Bruce. E aí já surgiu uma curiosidade, como é que a gente era tratado, como é que não era, e eu tenho uma questão em relação a isso, porque eu, inclusive, tinha um texto que eu ia botar no filme, depois fica muita falação em filme, eu acabei tirando, mas era um texto que eu acho importante falar aqui, que é o seguinte: como os nossos privilégios de brancos, de classe média, como os nossos privilégios permanecem nas piores situações. Eu acho que a única situação que te iguala é a morte e a tortura, porque na tortura, na ditadura militar, inclusive foi um erro da nossa militância e um espírito da época, né? 80% das pessoas eram brancas, eram estudantes, eram intelectuais, eram pessoas de classe média até alta. Então, quando a gente fica diante de uma situação dessas, surge também a curiosidade das meninas que não sabiam como era. E eu contei para elas que, por exemplo, as nossas famílias levavam assim, pilhas de coisas no dia da visita, comidas, objetos, sei lá, coisas até meio sofisticadas, sabe? Aí a mãe de uma fazia uma comida incrível, a outra ia comprar queijo importado, juro, gente, é assim.
E o que o presídio fazia? Ele pegava as presas comuns e aqueles carrinhos tipo macro, aqueles grandes, nós éramos 30, o máximo, foram 32 presas, era o máximo que teve nesse coletivo. Botavam as presas comuns para carregar os nossos carrinhos. Então, a gente achou aquilo um absurdo, proibiu as famílias de levar coisa para a gente. Aí a gente fazia uma lista assim, ovo, açúcar, café, coisas básicas, porque estava implantado ali, né, esse racha social e étnico, né? Estava implantado ali, porque vocês viram no filme, 77% das mulheres presas são negras ou pardas, sabe? E nos homens se repete igual, os 77 até mais, e, gente, um terço, né? Terceira população carcerária, maior carcerária do mundo. Terceira maior, entendeu? Então, é uma questão muito séria. Agora, o meu vínculo pessoal com as meninas, acho que você viu um pouco no filme, né? Porque eu acho que eu sou uma delas, entendeu? E elas me viram estranhamente por essa barreira da cor, etc., mas elas me viram também como uma delas. E a gente teve uma relação, tem uma relação até hoje, muito legal. E elas vão estar no debate no Festival do Rio. Vou levar as duas lá, que eu acho que vai ser uma emoção. Elas não viram o filme ainda. Vamos ver lá, né? E a Érica teve um AVC, está na cadeira de rodas, Caramba. mas é reversível. Então, a gente está com a esperança de que ela melhore. E a Núbia, que ela diz no filme, não, eu tenho que voltar, eu tenho que me apresentar. Não se apresentou, né? E aí ela foi presa novamente. E saiu agora, há 3 meses atrás que ela saiu. Ainda ficou mais 2 anos, 2022, 3 anos. Mais 3 anos presa. Mas ela está de tornozeleira, né? Pelo que eu soube. Tá, né? Nem sabia. Enfim, é isso. Eu te perguntei isso também porque eu acho aquela cena da despedida das duas, que elas encenam, né, de novo e de novo, você vê como elas estão à vontade em contar a história delas ali, né? Por que você incluiu aquele trecho? Ele é o único trecho que você expõe a ficção ali, né? Que todo documentário é uma ficção também, nesse sentido. Pois é, primeiro porque eu não acredito em verdade. Sim. Eu não acredito que documentário é verdade. Isso aí, mas muita gente, acho que até é meio óbvio hoje em dia, né? Que quando você tem intermediação da câmera, tudo vira atuação. Por mais que você muitas vezes olhe e diga assim, caramba, mas ele esqueceu completamente da câmera, né? Tem horas que a gente sente no personagem que ele meio esqueceu. Como é que eu vou esquecer aqui, que eu estou aqui, que eu tenho um microfone, que vocês estão me olhando, de alguma maneira me avaliando, entendeu? Como é que essa mediação do microfone vai fazer com que eu fique como eu sou no meu dia a dia? Não é impossível. Então, aquela cena não estava no filme. Eu vou contar um segredo para você, posso contar? Tá gravando, hein? Olha para mim, tem coisa de dinheiro. Não, de dinheiro não. Eu vou contar um segredo para vocês. Aquela cena não estava no filme. E aí eu fico com aquilo, né? Porque a gente fica assim, não dorme, né? Toma remédio, fica com o filme, fica na cabeça da gente, né? E eu ficava, será que eu boto aqui? Porque o negócio era o seguinte, quando ela pergunta assim, ficou bom? Eu falo assim, eu vou dar na tua cara, Érica. Eu vou dar na tua cara, garota. Tem que repetir tudo. E ela cai na gargalhada e a gente volta. Aí eu fiquei, gente, vou dar na tua cara é um pouco muito. Eu, mulher branca, entendeu? Vou falar para ela, por mais que você perceba que para ela, que nem no nosso outro filme, tem uma cena da personagem principal, que é a mãe da menina, que é o nosso caso, tem um menininho, um garotinho, neto dela, que fica o tempo todo na cena. Ele fica sentado no sofá, ele fica vendo a televisão, uma hora ele se mexe um pouco mais e a avó diz assim, eu vou te bater, hein? O garoto não se mexe, o garoto não está nem aí, porque você vê que aquele vou te bater é o discurso, o garoto não tem medo daquela avó, entendeu? É um pouco o negócio do eu vou dar na tua cara, estava meio claro, mas eu falei, gente, politicamente, eu falar um troço desse, não dá, né? E aí o que eu fiz? Por que o documentário não é verdade? Eu dublei.
Eu tirei o Eu Vou Dar na Tua Cara e botei assim, não, para, tá errado. Entendeu? Porque a gente tem que manipular, é manipulado. Por que a gente vai ter esse tipo de, sabe, de problema em relação a isso, entende? E porque o Vou Dar na Tua Cara estava forte. Agora, eu tive alguns conflitos ali. Por exemplo, quando a menina disse, porque tinha um casal de viado lá que me chamou e aí eu resolvi ir lá fazer o lance que eles pediram. Aí eu ficava, aquele casal de viado ficava batendo aqui na minha cabeça. Casal de viado, casal de viado, casal de viado. Eu falei, gente, se eu estou dando voz para essas mulheres, por que eu vou censurar elas? Ela não está falando assim? Ela está falando assim porque ela fala assim, porque a gente sendo limpinho, a gente às vezes está com mais preconceito do que ela. Então, por que eu vou censurar? Que nem a outra que me incomoda, aquela pretinha feinha lá de Teresópolis. Entendeu? E, no fundo, a graça do filme, um pouco talvez seja, se é que tem alguma graça, essa espontaneidade delas, entendeu? Então, nada é verdade, entendeu? Nada é verdade. Se tivermos perguntas da plateia, é só me acionar. Emília, uma outra que você falou assim, que a gente ri também um pouco com o filme, essa cena especificamente, né? Mas o filme, ele tem esse interesse de ser um filme, não é seco, né? Mas com recursos muito específicos. Então, por exemplo, não tem uma trilha, tem aquele som que aparece de vez em quando, um grave assim, né? Como é que foi a decisão de vocês da estética desse filme? Porque ele não deveria ser um filme divertido, também não deveria ser um filme seco, porque as personagens são muito simpáticas. Então, como encontrar esse tom assim do som, da trilha sonora, da imagem, de parecer real, de não parecer? Como é que foi desenhar esse clima, né? Esse sintoma do filme, assim, de ser um documentário, mas também não ser tão sisudo, né? Que ele não é, né? Não é. Não é. É porque eu também me desconstruo e gosto de desconstruir. Eu também gosto de meio desconstruir. Eu fiz um filme sobre a ditadura militar, que se chama 70, e um segundo também, em que os militantes, 40 anos depois, eu encontro eles. As pessoas riem desse filme, porque mostra aquela coisa da juventude também, sabe? Aquela coisa dos ímpetos da juventude, dos erros da juventude, da coisa de não se levar a sério. Então, primeiro isso. Então, eu tenho horror a melodrama, gente. Melodrama, só o cinema americano que foi fantástico e que tem coisas incríveis para a gente assistir, mas melodrama em documentário não dá. Vamos explorar, vamos chorar, vamos... Eu acho que o espectador está ali, ele sabe. Eu não preciso botar o personagem chorando para o espectador perceber que o personagem está com uma questão grave na sua vida. Se acontecer, tudo bem, mas não é exploração do melodrama, é exploração da desgraça, entendeu? Isso é a primeira coisa. Segundo, que eu tenho um problema com música em documentário. Eu acho que quanto pior o problema, menos que a música. O que acontece com a música? Ela melodrama na mesma hora. Porque se você conta uma desgraça e bota um tananã em cima, ninguém aguenta. Agora, se você bota uma coisa mais seca, eu acho que a palavra... Eu acredito na palavra, eu acredito no documentário de depoimento, eu acredito... Eu queria ser o Coutinho, gente. Eu acredito em gente, eu gosto de gente, e eu acho que documentário... essa coisa moda, agora não pode ter Talking Head, agora não pode ter isso, agora está fora de moda aquilo. Eu acho que cada filme é um filme, cada filme pede alguma coisa, e a nossa desgraça é que a gente tem que descobrir o que aquele filme está pedindo, entendeu? Para tentar, em alguns momentos, acertar. Então, não tem estilo, aí a música eu já não gosto, eu já tenho uma certa questão com trilha. E nesse assunto, entendeu? O que eu vou botar ali, sabe? Depois que a menina diz assim, não, aí o meu amigo, aí ele morreu. Fala, Lu. Não, eu achei muito bonito aquele momento da carta, né, da filha, e também o almoço da filha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que são duas filhas, assim, muito... Que a carta também diz que é uma menina que está estudando, né? Assim, a carta da... A menina é articulada, né?
Pois é, eu acho que eu não quis fazer um filme sobre filhos, mas consegui algumas cenas. E uma é mãe da outra, isso que é a maior loucura. Você foge de uma coisa, ou você acha que está mudando e, na verdade, você está fazendo a mesma coisa. Eu acho que o único caminho ali do futuro são aquelas filhas, né? Pois é, e filhas que você viu como a Érica é alfabetizada, como ela lê bem, já na abertura do filme, ela lendo aquele processo, de certa maneira aquilo para mim já é o perfil da personagem. Quem é essa pessoa? É uma pessoa escolarizada, que não teve oportunidades, que vive dentro de uma sociedade horrorosa que nem a nossa e desigual. E Parou de estudar, né? No 8º ano, né? parou porque foi presa injustamente, porque estava namorando um menino do tráfico, né? Porque ela vai namorar quem? Ela conhece quem? Ela vai fazer o quê? Qual o trabalho que ela vai ter? Então, essas questões que eu gostaria que o filme fizesse as pessoas pensarem, entendeu? Agora, a maior curiosidade de tudo do filme, que eu não quis quebrar esse espelho, é que a mãe da Érica, da Núbia, me escreve... Vou contar tudo, Rô. Foda-se. A mãe da Érica me escreve, da Núbia me escreve, dizendo assim... Vai botar no blog. Perigo, isso é um perigo. Um mestre presente é um perigo. E ela me escreve dizendo assim, a menina não é filha da Érica, é filha da Núbia, é filha do irmão. Que morreu. Entendeu? Como é que a coisa é complexa? É complexo. Olha aqui, ontem eu conheço a Emília há muitos anos, acompanho toda a carreira dela, ela sabe da minha admiração. Eu não estou fazendo uma introdução para dizer que esse filme me deixou com o pé atrás, né? Mas é verdade, né? Eu te falei ontem à noite já, todo mundo estava elogiando, falando nas personagens maravilhosas, e eu não tive a menor empatia pelas personagens. Tu é branco de classe média. Não consegui ter, por mais... Mas depois, quando eu fui... digamos assim, quando eu fui decantar o filme, comecei a pensar, é justamente isso. Por quê, né? Porque não tenho. E aí, um dos aspectos, né? Veja, o que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte: tem uma cena do filme em que tem uma conversa da mãe com a Érica na entrada. Com a Érica, né? Mas elas são vítimas. Por exemplo, o menor problema da Érica dentro do filme não é o menor, logicamente, mas é a droga, a condenação, etc. A vida dela já é uma barafunda, ela já é vítima daquelas circunstâncias. Então, mas tu tem esse olhar, tu não quer vitimizar, tu é dura, sabe? Tu fala, quando tu disser, eu achei maravilhoso tu ter dito, mesmo que tu tenha tirado essa fala, né, essa fala dura do filme, mas o teu contato com ela no filme inteiro é uma dureza. Tu não tem um olhar terno por aquelas mulheres, tu é firme absolutamente com ela, é a tua personalidade, é a tua força. Então, sabe, eu tenho pensado, mesmo não tendo tido a menor empatia com aquelas personagens, e é interessante, né, quando a Núbia, quando volta, e a Núbia, tu tem uma cena longuíssima, eu acho que é a cena mais longa, quando ela fala da ausência de cremes Maravilha, que é a desconstrução do feminino, né? Exatamente, né? Mas quando tu fica, porra, e aí tu pensa assim, olha que loucura, né? Essa mulher diz que tem que matar 1 leão por dia dentro, e ela está preocupada com o creme, de não ter creme para a pele que resseca no raio
da cadeia, sabe? Então é uma loucura. Essa construção que tu impõe é muito interessante. Eu te disse ontem que vale a pena discutir o teu olhar, a construção, a narrativa, esse tipo de coisa, mesmo que as personagens não tenham batido. Quando tu diz que tu queria ter xingado a personagem, em vários momentos eu também queria. Porra, não é porque é preta, não é porque é pobre, não é porque está presa. É muito fácil, como tu diz, para um branco, né? Um jornalista que está aqui na BNF, nesse festival, esse dizer uma coisa dessa, mas é aquilo que a mãe diz quando a mãe reclama que ela não vai na igreja. Não é a crença em Deus, é a crença nela, sabe? Então, então é isso. Eu queria que de repente, tendo vivido tanta merda, que essas pessoas reagissem, sabe, de outra maneira, sei lá. Entendi. Eu achava que eu... Você se lembra que eu fiz uma pergunta, mas não tem como reagir? Então. Eu fiz a pergunta para ela, não tem como reagir. Ela diz, não tem como reagir, lá é um sistema não sei se a minha achar que tem, né? Mas isso eu achei muito interessante. Em toda a tua obra, tu procura sempre desconstruir, como tu diz. Mas eu não me lembro em nenhum filme teu uma cena dessa em que tu recria a cena em cena. Vamos refazer um plano contínuo, porque não tem corte ali, né? É um plano contínuo e tu sempre fosse, dá para ouvir a tua voz o filme inteiro, mas ali de repente tu praticamente entra em cena, né? Sabe? Então vamos fazer de novo, etc e tal, e agora ficou bom, sabe? Tu nunca tinha feito, e essa espécie de metalinguagem do documentário, ou esse documentário encenado, que esse vira, mesmo que seja por um momento, né? É o filme que a gente viu no primeiro dia, né? O filme do Léo, Gravidade, né? O filme do Léo Tabosa, quando, né, a Dani entra no teatro onde a gente está vendo. O final é interessante, dialoga, né? Então, eu até achei interessante isso. Para mim, como espectador, olha, né, essa metalinguagem, se a gente pode dizer assim, né? Então, veja que, embora eu tenha cá minhas restrições, mas eu acho que a gente podia ficar a vida discutindo esse filme. Isso já é o maior elogio. E eu queria te lembrar, Merta, que eu acho que te tocou essa cena da mãe com a filha, que é aquelas sortes que o documentário dá, né? Da gente chegar e elas estarem ali daquela maneira, né? E você ter a câmera, porque às vezes você vê coisas incríveis e você não tem a câmera. Mas que a mãe diz assim, Deus é a única pessoa que pode te ajudar. É muito impressionante essa humanização, assim, como eles veem no concreto, né? Isso sempre me impressionou. Deus é a única pessoa que pode te ajudar. É incrível. E com relação a eu não revelar a história de que a Núbia, que a menina não é filha da Núbia, quer dizer, o que eu pensei, o que eu acredito, né? Até a gente acredita até o tombo seguinte, né? Mas o que eu acredito? Que eu tenho que preservar a verdade da personagem. Então, se ela diz que é filha, eu não vou admitir. Porque eu não acredito em mentira, eu não acredito em inferno, ninguém vai para o inferno, eu não acredito em mentira e verdade. Por que eu não vou acreditar na verdade da personagem? Então, na verdade, a verdade da personagem é que ela é mãe daquela menina. Tanto que eu pergunto para ela, sem saber que ela não é mãe, né? Eu pergunto, mas por que você não está na condicional?
que permite para mães de filhos menores, né? E ela mente. Ela diz não porque não chegou a hora, porque não é agora. Ela não entrega, não é agora. Se ela tivesse um advogado, direito ela tem de estar em casa, entendeu? E aí ela cita essas pessoas que conseguem esses privilégios, etc. Então é complexo você decidir essas coisas no filme, entendeu? Porque o filme, na verdade, é sempre sobre a gente de uma certa maneira, porque você aprende com o filme, você se desconstrói com o filme, você se fragiliza. Mas o básico é que tu não sabia, né? De repente, se tu Eu não soubesse, sabia, talvez mas até tivesse induzido. Eu não sabia. A Mas mãe não escreveu para a nossa, Essa é que é a nossa questão. companheira, nossa Essa é que produtora é a Bárbara. questão. A mãe escreveu para a Bárbara, mandou uma mensagem de áudio dizendo que a menina não era filha. São umas coisas da vida. E eu, como gosto de um melodrama, Eu sei. eu, como Não, sou mas filho documentário é de de- verdade. Vamos combinar Esse mesmo. tu não choraste. Não chorou no meu filme, tô arrasada. Tá Arrasada. Não? Não dá. Por exemplo, eu fiz um filme sobre pessoas que vivem com HIV. Tá até fazendo uma propaganda, tá no Globoplay. As histórias, é um filme leve. É um filme leve, tendo esse tema, entendeu? Mas não é um filme pesado. Mas como é que eu vou botar trilha nesse filme? Como é que esse filme vai ter música? Sabe? Para fazer o quê? Para as pessoas irem para o chão? Entende? É difícil. A Rosane mencionou que são quase 10 anos que esse filme está sendo produzido, pensado, né? Como é que vocês perceberam que essa discussão da penitenciária feminina, que no filme isso é uma questão, né? Porque elas falam que a masculina é a colônia de férias, eu achei isso incrível ouvir isso, né? Como é que vocês perceberam que esse debate mudou ou não? 10 anos para cá. Assim, a mesma situação, como é que vocês... Eu posso responder uma coisinha antes, rapidinho? É o seguinte, à medida que esse filme foi ficando pronto, nós entramos num outro edital e ganhamos o edital e estamos fazendo um outro filme de prisão, porque eu achei que tinha que completar esse assunto. O que aconteceu? À medida que os anos passaram, cresceu muito no mundo, internacionalmente, nos Estados Unidos, a questão do abolicionismo penal. Quer dizer, que na verdade essa quantidade, e muitos de vocês devem ter visto, 13ª Emenda, aquele documentário americano, que fala exatamente sobre isso, sem chamar ainda, e a Angela Davis é uma das pessoas que estão à frente desse movimento de abolicionismo penal. Então, o que aconteceu foi isso. Durante a feitura do filme, o mundo andou para frente nessa questão. E hoje está se questionando por que tem prisão, que é o meu filme seguinte, esse filme seguinte que eu estou fazendo. Por que tem prisão? Para quem? Por quê? Para quem? São 3 perguntas. Por quê? Para quem? E tem mais uma pergunta. Para quem é que tem prisão? Para os pobres, para os que não têm oportunidade, para os negros, para não sei o que e tal. E por quê? Porque tem um sistema que é mantido com a prisão. Um sistema de privilégios, de altos salários, de todos esses juízes, de toda essa estrutura jurídica que é gigantesca. Então tem prisão, porque se não tem prisão, as pessoas vão perder o emprego. A verdade verdadeira é essa. Você disse de 1 milhão de presos que tem no Brasil, é 1.900.000, 600 mil presos, 60%, pelo menos 60% poderiam estar na rua. E é uma questão ligada, por exemplo, aos manicômios, que eu trato nesse segundo filme. Por que pôde acabar os manicômios? Porque não tinha uma estrutura econômica, capitalista, econômica tão forte por trás deles. E ninguém acha que louco vai matar ninguém, e os loucos estão nas casas, nas suas casas, nas ruas. Nós todos estamos aqui, gente. Ninguém prendeu a gente no manicômio, entendeu? Vai, Pois é, como eu tinha falado, assim, foi uma coincidência. Esse assunto, pelo menos aqui no Brasil, está tão em evidência no momento, né? Então, justo no momento que o filme ficou pronto, o debate sobre isso está na ordem do dia.
E é que a Emília estava dizendo, essa construção do filme, ela vai acontecendo no decorrer do tempo, né? E ele vai se transformando. Realmente, o que ela falou foi o que a gente foi percebendo. O filme realmente foi se modificando, se transformando no que ele se transformou. Mas a Emília tem esse estilo, ela faz uma coisa sempre muito leve, é a personalidade dela, né? A Emília já passou por tantas coisas na vida e ela sempre leva para o lado do humor, da descontração, do não vitimismo, porque a Emília foi uma vítima também do sistema, né, da ditadura. E, no entanto, eu convivo com a Emília há mais de 20 anos e eu nunca vi ela se queixando, ela reclamando. Então, acho que essa característica que ela tem, ela sempre deixa refletir no filme. Toda a obra da Emília, ela é assim. Ela é muito... Por mais que o tema seja pesado, sempre tem humor junto, sempre é leve, você não sai mal. Tirando esse próximo filme, esse daí ela está saindo completamente do trilho dela. Esse eu pirei, gente. Esse é pesadão. Mas tirando esse, a obra dela toda é assim. O 70, que foi o nosso primeiro filme, fala sobre tortura, fala sobre sequestro, fala sobre famílias inteiras que tiveram que sair do país, foram perseguidas. E mesmo assim, você, em muitos momentos do filme, você dá risada, você vê que aquelas pessoas ali, apesar de tudo, ainda conseguem ter uma vida digna, a maioria deles se tornaram grandes intelectuais, grandes pessoas profissionais de muito destaque na sociedade, apesar de tudo que viveram, como a própria Emília, que tem uma carreira brilhante como profissional. É verdade, eu não estou aqui rasgando seda não, porque é verdade mesmo. Eu admiro o trabalho da Emília, a gente é parceira há muitos anos, mas... A gente briga muito, viu? Só tem sempre um motivo, é dinheiro, sempre. Mas depois a gente se entende, e o legal é que a gente briga muito, mas depois, 5 minutos depois, a gente está rindo, está conversando, não tem mágoa. E eu acho que esse processo da gente é muito legal por conta disso, entendeu? Eu sou a pessoa que tem o pé no chão, enraizada, que ela tem ódio disso, e eu tenho ódio da maneira como ela desconstrói tudo. A gente combina uma coisa, daqui a 1 minuto ela mudou e eu fico com ódio, porque normalmente aquilo tem um custo. E ela, não, mas eu mudo, eu sou uma pessoa que transforma, tem transformação, as coisas mudam. E a gente fica ali brigando, mas depois dá certo, sempre tem dado certo. E essa coincidência, voltando à sua pergunta, realmente foi uma sorte. Como a Emília diz, a gente teve sorte nesse sentido. E espero que a partir de agora, esse tema, como ele entrou na pauta, né, do nacional, ele transborde também para poder dar visibilidade a essas questões das pessoas que nunca foram vistas, porque nosso primeiro momento, nosso primeiro pensamento de classe média isso aí, o cara roubou meu celular, eu quero que ele morra, eu quero que ele vá para a cadeia, assim, o primeiro instinto, né? Mas a gente não acredita nisso de uma maneira racional, e a partir do estudo desses 2 filmes, a gente foi entrando mais nesse universo e vendo que realmente tem muita coisa errada e que as pessoas entram, a própria Érica, né, ela entra menina por uma coisa injusta, uma prisão injusta, adolescente ainda, e depois ela fala, mas eu não paguei sendo inocente, então eu vou fazer mesmo, qual é o problema? Se eu tiver que pagar de novo, mas pelo menos é por um motivo real. E ela foi batalhar a vida dela com essa questão, porque quando você entra, depois você não sai mais, mesmo que você saia, você fica estigmatizado, como elas mesmas comentam no filme, né? Elas não têm trabalho, dificilmente alguém dá uma oportunidade, e elas saem lá de dentro sem muitas chances de se recuperar e de levar uma vida normal, né? Como a gente diz aqui. São pessoas, elas não são violentas, elas são pessoas comuns, como eu falei antes, né? Então acho que é isso. Iguais a nós. Poderiam ser nossas amigas, estarem aqui com a gente, só não tiveram a mesma oportunidade. Bom, por fim, Emília, eu queria te perguntar, a Rosa lembrou um texto atual, literalmente atual, desse mês, nesse debate sobre o centro penitenciário, porque eles estão
Eles mudaram de lado, então agora eles se preocupam com isso, né? Tem alguma intenção ou nota de vocês em relação à estreia desse filme? Se tem alguma intenção de estrear no circuito comercial, se tem alguma conversa nesse sentido? Porque ele seria um tema super debatido no Brasil, né? Pois é, a gente agora vai chegar um novo caminho, ele está indo para os festivais e é a mesma coisa, buscar um distribuidor, Paraná, tentar estrear, mas eu acho que ele vai estrear em cinema mesmo que seja aquela estreia em cartaz de poucos dias e vai para o streaming, entendeu? A ideia é o caminho do documentário, é um pouco o caminho dele, né? O melhor possível que o documentário é isso que eu estou dizendo, né? É difícil. Se bem que eu queria comemorar o Três Globais de Xangô, que está tendo um ótimo público, e outros documentários, quer dizer, estamos indo, né? Vamos ver até quando. Sim. Nós estávamos dando conta aqui como já é possível fazer quase uma amostra, né, com documentários apenas, brasileiros, sobre o sistema penal. Né? Quer dizer, se você pegar lá na ponta onde tudo começa, um filme como o da Natasha, agora com você, Autos de Resistência, né? Onde muita coisa começa, né? Até um final, um ponto final, quer dizer, não um ponto final no sentido de que terminou para elas, mas é onde a coisa chega, né? Chega num hiato, chega num vácuo, né? Com o seu filme dá para fazer um arco aí, já com os filmes da Maria Augusta Ramos, com o Sem Pena, O Prisioneiro da Grande Ferro. dá para fazer uma arco. Mas o que eu queria saber é se em algum momento você dividiu com elas, eu imagino que você tem que ter dado uma certa justificativa da trilha, por que você chega nesse interesse de fazer esse filme, né? Se você dividiu com elas, é todo esse passado da prisão política sua, mas também mais ampla. Se é assim, essa geração perdida nessa miséria, né, do nosso país, né, em todos os sentidos, eles têm alguma noção, você sentiu algum tipo de interesse em relação a essa história do passado? Existe alguma... ou eles não sabem absolutamente nada, elas, né, no caso, não sabem absolutamente nada desse passado nosso? Olha, elas não sabiam absolutamente nada. E o interesse fica quase assim do jardim zoológico, não joga comida para os animais. Quer dizer, nossa, como que esta pessoa passou por uma coisa parecida com a minha. É do inesperado de encontrar uma pessoa que teve uma vivência parecida. Elas não fizeram nenhuma pergunta, em momento nenhum, entendeu? Sobre isso. E o que eu percebo é que elas são que nem a geração delas. Elas são individualistas. O que é a pessoa evangélica? O que essa questão evangélica traz? O individualismo, o sucesso pessoal. Quer dizer, é uma coisa do nosso tempo, um espírito do nosso tempo. E elas são iguais a qualquer jovem. Elas, o que elas anseiam? Ter um trabalho, ter um emprego, ganhar um dinheiro, sabe? Elas não anseiam ter um conhecimento do passado, até porque imagina essas escolas que elas frequentaram. Então é uma coisa muito mais triste do que parece, porque é aquela história, né? Saiba quem você é. Na verdade, elas não sabem quem elas são, e esses jovens de hoje não sabem quem eles são, mas eles acham que sabem que tem uma meta, só que é uma meta contrária da nossa geração, que era a meta do coletivo, né? Da luta política, do coletivo, né? Vamos melhorar o mundo. Hoje em dia qual vai ser a minha maneira de chegar no sucesso pessoal. Então, nesse sentido, eu não faço nenhuma diferença entre elas e o meu neto, por exemplo, entendeu? Que é um pouco mais novo que elas, mas que é um menino também que
vamos dizer, tem uma formação diferente, mas no fundo é tudo a mesma geração, entendeu? Eles sabem muito pouco do passado e eles não têm essa vontade. É meio triste, né? Mas é assim que é hoje. É uma exceção, eu acho que o jovem hoje politizado e tal, interessado, parará, são muito poucos. Né? Eu acho que são os privilegiados hoje, são esses. Bom, Emília, Rosane, muito obrigado pela conversa, Paulo Patek por estar aqui. Muito obrigado a Lucia, Roberto, Obrigada a vocês, obrigada. Obrigada ao Cine Ceará, estou muito feliz de estar aqui, gente. Realmente foi uma bela decisão ter vindo, adorei e uma honra ter sido selecionada aqui por vocês. Obrigada, gente. Eu.